para que a nossa Marinha e nossas Forças Armadas, de uma forma geral, seja mais conhecida pela nossa sociedade, seja compreendida nos seus reais valores e, desta forma, possa representar aquilo que realmente as missões que desempenham devam ser consideradas pela nossa sociedade. A palestra de hoje é Amazônia, Desafio Brasileiro. Serão conferencistas o general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, professor José Walter Bautista Vidal e o almirante Armando Amorim Ferreira Vidigal. Todos profundos conhecedores dos problemas inerentes àquela região. Voltando a falar, eu acho que eu vou me eximir de logo manifestar-me sobre a importância desse tema, que certamente será muito mais bem compreendida ao final das exposições das quais nós vamos ser brindados pelos nossos ilustres conferencistas. Assim sendo, eu passo a palavra ao almirante Bittencourt, diretor cultural do Clube Naval, para apresentar os dados dos nossos conferencistas e darmos início à nossa sessão de hoje. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao primeiro palestrante, que é o general de Exército Luiz Gonzaga Schroeder Lessa. O general Lessa tem proferido frequentemente palestras sobre a Amazônia. Estuda a região desde jovem e foi comandante militar da região de 1998 a 1999. O nome é comandante militar da Amazônia. É aspirante de 1956. Como oficial general foi diretor de informática do Exército, comandante da 6ª Região Militar, Bahia e Sergipe, comandante da 1ª Região Militar, que compreende Rio, Minas Gerais e Espírito Santo, chefe do Departamento Geral de Serviços, comandante militar da Amazônia e comandante militar do Leste. Passa a palavra ao excelentíssimo senhor general de Exército, Luiz Gonzaga Schroeder Lessa. Sejam as minhas primeiras palavras de profundo agradecimento ao nosso presidente do Clube Naval, vice-almirante Odilon Luiz Waldstein, por ter a iniciativa desse painel e por ter me convidado para que eu aqui me fizesse presente e trocasse umas ideias, e mais do que trocasse umas ideias, demonstrasse as preocupações que todos nós brasileiros temos sobre a nossa Amazônia. Muito obrigado, almirante Waldstein, pela sua sensibilidade. Conheço o almirante Waldstein já de bastante tempo, já nos cruzamos ao longo das nossas carreiras. Muito grato pelo seu convite. Eu gostaria de citar o almirante de esquadra Carlos Edmundo Lacerda Freire, que está aqui presente também, meu velho companheiro de jornadas e também nos cruzamos nas nossas carreiras militares em algumas posições, inclusive na Bahia, quando eu era comandante da região e o almirante Lacerda era o comandante do Distrito Naval. E além disso, nos une bem antes disso até as ligações familiares, ligações de nossos filhos. Eu tenho também um filho da Marinha, o almirante Lacerda Freire também tem outro filho da Marinha, que são companheiros de turma. E nós nos encontrávamos frequentemente na Escola Naval, naquelas festividades. Muito obrigado, Lacerda, pela sua presença. Eu gostaria de citar o nosso vice-almirante Armando Bittencourt, que é o diretor cultural do nosso Clube Naval. Quero citar aqui também com muito prazer o presidente do Clube Militar, o general Hélio Ibiapina Lima. Muito obrigado, general Ibiapina, pela sua presença. E, por fim, eu gostaria de dizer da minha imensa satisfação de estar aqui dividindo esse painel e até preocupado por ter na mesa o nosso professor Dr. Bautista Vidal,
que todos nós o conhecemos de tanto tempo ao longo desses embates que ele tem enfrentado, um homem que já foi do governo sucessivas vezes, conhecedor profundo dos problemas brasileiros, e me dá um orgulho enorme e também a preocupação de participar com o senhor. Muito grato, professor, pela sua presença, e o nosso almirante Armando Vidigal, orgulho muito grande também de participar com o senhor do painel sobre a Amazônia. Feita essa parte protocolar, senhoras e senhores, meus caros almirantes presentes, meus caros demais oficiais presentes, senhoras e senhores, eu vou aqui fazer minha conversa, vou marcar de meu tempo aqui de meia hora, que é o compromisso que nós temos com o almirante Bittencourt, para que nós possamos dar tempo às perguntas. Então vamos aqui começar com este objetivo que está, que nós queremos, na realidade, apresentar os nossos problemas e destacar algumas ameaças que, na nossa maneira de ver, pesam sobre a Amazônia. Eu tenho feito essa palestra, como já foi dito, não essa exatamente, é palestras adaptadas, eu faço as adaptações das palestras de acordo com o público, mas o que eu vejo é que sentimos o povo brasileiro muito despreocupado com as coisas que acontecem na Amazônia. E, às vezes, verdadeiras surpresas aparecem com visitantes, como eu tive a felicidade de comandar a Amazônia e receber visitantes ilustres que desconheciam absolutamente o que era a Amazônia e o que a Amazônia é para o Brasil do presente e particularmente do futuro. Ok. Eu vou me permitir aqui, muito rapidamente, de fazer uma retomada da Amazônia, para que nós possamos saber de que área que nós estamos falando. A Amazônia compreende território de 9 países, com aquela extensão de 7 milhões de quilômetros quadrados, 1/20 da superfície terrestre, 2/5 da América do Sul, 1/5 da água doce do planeta, e já se fala hoje abertamente que as próximas guerras muito provavelmente serão pela água doce. Eu vou tecer uns pequenos comentários aqui sobre água doce para nos alertar, nós todos. 1/3 das florestas, 3 fusos, 2 hemisférios, e aqui a grande riqueza nossa, o maior banco genético do planeta, 30% da genética do mundo, da biogenética, é tida como encontrável na nossa Amazônia. Bem, vamos aqui, podemos passar à frente, e só para vermos a imensidade dela, temos aqui a Europa toda, tirando a Rússia, né? Toda a Europa cabe dentro da nossa Amazônia com folga. 56% do território nacional. Nessa hidrografia, que eu quero aqui citar um pouco e dar um realce no problema de água doce, nós sabemos que ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, com mais de 23 mil quilômetros de rio navegável. É até difícil falar isso para os nossos companheiros, com a maioria, ou quase todos que estão aqui são da Marinha e que conhecem bem a Amazônia. Mas nós vemos aqui que 2/3 do potencial hidrelétrico do Brasil estão na Amazônia. Por certo, o nosso professor Bautista Vidal vai abordar isso, porque é quase que inacreditável que nós estejamos vivendo essas restrições todas de energia elétrica, quando nós temos um potencial enorme na Amazônia, capaz de atender a todo o Brasil pela transmissão de longas distâncias, que nós também já dominamos toda essa tecnologia. Basta dizer que o Rio Negro, que é um simples afluente do Rio Amazonas, é o 4º rio do mundo em extensão. Só para nós sentirmos o valor enorme desta bacia, onde nós temos aqui água doce do presente e preocupação com essa água doce no futuro. Vamos à frente. Eu queria aqui falar 2 palavrinhas sobre ciclo hidrológico, para nós destacarmos a importância da água doce para o mundo. E nós sabemos que nesse nosso planeta, nós só temos como água doce do planeta 2,7% das águas. O restante são águas salgadas de difícil utilização pelo homem, embora nós saibamos que tem tecnologia para isso. Ok? E dessas águas, desses 2,7% de água doce, nós encontramos que 76%
ou mais disso, são geleiras, de difícil também obtenção, embora icebergs tenham sido levados lá para o nosso extremo oriente. Mas o que na realidade torna a água facilmente obtenível, facilmente retirável, são as chamadas águas superficiais, que representam apenas 0,63% da água. Então a água é um artigo crítico no mundo. Nós brasileiros não estamos dando essa importância, essa ênfase à água. Eu lia recentemente, agora na semana passada, aconteceu uma reunião muito importante da ONU em Marrakech sobre sistemas climáticos. E lá está dito claramente, mais de 160 países se fazem presentes, que daqui em 2050 nós conseguimos praticamente enxergar, né? Em 2050, 4,2 bilhões de habitantes da Terra, representando 45% dos habitantes da Terra, não terão 50 litros de água doce por dia para suas necessidades básicas. É bom guardar isso. Este é um dado que nos preocupa enormemente, porque onde está a água doce facilmente retirável do planeta? Sem dúvida nenhuma, na Amazônia. Não é à toa que na Bolsa de Nova York hoje já existem empresas que só negociam com água doce. Nós também criamos a ANA, Agência Nacional de Águas, que ainda está começando a dar, ainda não começou a dar os seus frutos, mas no futuro deve lá também se preocupar com esse problema de água no Brasil. Ok. Aqui 20% da água doce do planeta está no Brasil e 80% está na Amazônia. Pode passar para frente. Eu agora vou entrar, deixando essas generalidades sobre a Amazônia, da parte fisiográfica, que todos nós mais ou menos conhecemos. Eu quis aqui fazer um lembrete. Eu vou entrar aqui em algumas coisas do panorama internacional e lembrando que com o fim da Guerra Fria surge uma tendência de uma nova ordem mundial, que praticamente essa expressão ela surge no governo Bush, no Bush 1. E qual é? Pode passar adiante. E qual é o que apareceu dessa nova ordem mundial? Sem dúvida nenhuma, o grande fenômeno aqui, o grande evento é a globalização, que hoje já começa até em boa hora a se apresentar contestações à globalização. Nós temos lido isso frequentemente, até mesmo depois dessa crise aí de 11 de setembro, já se fala muito sobre essas limitações à globalização. Mas o que nós vivemos hoje nesse mundo, e que o princípio da soberania e da autodeterminação são desconsiderados paulatinamente. E nós vemos o seguinte: a preocupação da política internacional hoje, e esse tema está muito atual, são com os chamados princípios e interesses coletivos da humanidade. E quais são os chamados interesses coletivos da humanidade? Vamos lá ver: proteção dos direitos humanos, preservação do meio ambiente. Veja que isso é muito atual: combate ao crime organizado, narcotráfico e controle sobre a proliferação de armas de destruição em massa. Aqui praticamente nosso programa nucleares está praticamente estagnado, foi congelado, mas os quatro itens interessam muito ao Brasil, mas particularmente à Amazônia, os três primeiros. Proteção de direitos humanos, nós temos aí os índios, onde há uma campanha, particularmente de organizações não governamentais, que fazem muito auê aí em cima de proteção de direitos humanos, aí no caso especial, movimento indígena. Preservação do meio ambiente é notícia de todo dia. É a notícia de todo dia. Nós sabemos a grande, eu diria, mentira que se diz por aí, que nós estamos destruindo a Amazônia. Isso tem que ser analisado sobre uma perspectiva correta do que realmente está acontecendo na Amazônia. Combate ao crime organizado, narcotráfico, nós estamos lá, já sabemos dos nossos problemas da Amazônia como rota de narcotráfico. Ok.
E aqui o princípio da não intervenção é posto de lado paulatinamente. Eu tenho até uma declaração recente, eu não estou trazendo aqui para expor, do nosso ministro Tony Blair, do primeiro-ministro da Inglaterra, em que ele diz taxativamente que o princípio da não intervenção tem que ser revisto. Isso é uma declaração clara feita pelo ministro Tony Blair, já como primeiro-ministro em 1999. Vamos à frente. E quais seriam as tendências que a gente vê assim a muito curto prazo? Primeiro, intervenções para a proteção do meio ambiente. Isso está muito claro. Eu era comandante militar da Amazônia, a Roraima começou a pegar fogo, aquele grande incêndio de 1998 de Roraima. Nós tivemos uma dificuldade muito grande de evitar que estrangeiros fossem para lá. Assim mesmo apareceram por lá 20 argentinos e 4 velhos helicópteros. Apareceram por lá forçados, como que quase que impostos a nós tivemos que receber esse pessoal por lá. Mas conseguimos bloquear esforço maior de pessoas e de tropa chamados capacetes verdes, que poderiam estar lá para fazer a proteção do meio ambiente. Nós apagamos o fogo lá com 11 corporações de bombeiros brasileiras. 11 estados brasileiros mandaram suas corporações para lá e junto com nós, com o Exército, com a Marinha e com a Aeronáutica, nós apagamos o fogo. Sem precisar de ninguém de fora. Porque quando acontece fogo na Califórnia, quando acontece fogo na Flórida, que são os locais que mais pegam fogo dos Estados Unidos, ninguém nos pede para mandar gente, nem eles recebem ninguém para apagar fogo de ninguém. As intervenções armadas, eu digo proteção do meio ambiente, é um problema muito sério para nós, porque consta do manual de operações americano. Ele não é manual de operações americanos a necessidade de intervir se o meio ambiente dos Estados Unidos, por exemplo, for ameaçado. Isso consta do manual dele de operações, o FM 105, que é o manual básico de operações do Exército americano. As intervenções armadas passam a ser crescentes, nós temos visto muito isso, sem o patrocínio do Conselho de Segurança da ONU. O que tem acontecido? É mais a OTAN se sobrepondo à ONU. Ok, vamos em frente. Ainda ameaças que justificariam aqui as nossas preocupações: o narcotráfico, nós já falamos, destruição de florestas tropicais, nós temos parte de culpa nisto aqui, particularmente no norte de Mato Grosso e no sul do Pará. Imigração ilegal não é o nosso problema. Terrorismo internacional é a moda, hoje, é o que mais nós falamos, está sendo falado no mundo inteiro, e proteção de comunidades indígenas. Amanhã, se tivermos uma infelicidade numa tribo e, se matar 10, 12, 15 índios num incidente que pode acontecer, nós teremos sérios problemas internacionais. Sérios problemas internacionais a administrar. Porque isso aqui, na realidade, poderiam justificar intervenções na Amazônia. Essa justificativa entre aspas. Vamos à frente. Eu queria aqui chamar, um resumo que eu vou procurar fazer de muitas coisas que eu normalmente abordo separadamente, mas que eu vou abordar aqui em conjunto para destacar como nós estamos sendo engessados na Amazônia. Dificilmente nós temos essa visão que aí está. Pode chamar os corredores ecológicos. Isto aqui está em estudo no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, os chamados corredores ecológicos. Talvez aí poucos tenham ouvido falar essa expressão, não é uma expressão muito conhecida. Em que são grandes áreas reservadas na Amazônia, que são extensões de áreas de proteção ambiental, onde nós não podemos conduzir nenhuma atividade econômica. Fica proibida a condução de qualquer atividade econômica. Só esses 5 corredores aqui, para o Brasil estão previstos 7, 2 na Mata Atlântica, parece que estão bem colocados, que nós sabemos que da nossa Mata Atlântica só restam 5%, o restante da Mata Atlântica brasileira foi destruída. Então os 2 corredores de Mata Atlântica parece que realmente estão bem colocados. E esses 7 na Amazônia, eles somados representam mais de 30% da área amazônica, dessa imensa Amazônia brasileira. Ok, vamos chamar aqui as áreas de proteção ambiental.
As áreas de proteção ambiental que já existem, aqui está, por exemplo, a grande reserva dos Yanomamis, aqui as reservas do Tucanos. Então veja o seguinte, os corredores, eles dão contiguidade a essas, eles ampliam e dão contiguidade a essas áreas de proteção ambiental. E aqui, onde não tem essas áreas, onde nós temos sofrido um processo de desmatamento mais severo, porque na realidade aqui está a nova fronteira agrícola brasileira. Nós sabemos aqui que o norte de Mato Grosso e o sul do Pará está se tornando cada vez mais em produtor de grãos e criador de animais. Gado, ok. Vamos chamar aqui, me chama novamente agora as reservas indígenas, terras indígenas que nós temos na Amazônia. Então vejo o que já ficou onde não posso tocar em área de proteção ambiental. Não posso tocar em corredor ecológico, não posso tocar em terra indígena, embora a Constituição de 88 permita a exploração de recursos minerais em terras indígenas, mas não está regulamentada até hoje, então eu não posso tocar no momento. E agora eu chamo as riquezas de subsolo, riquezas naturais. E aí nós estamos vendo, por coincidência ou não, onde estão caindo as riquezas de subsolo. Isso é uma pequena amostra, porque a Amazônia, na realidade, nós podíamos dizer, sem medo de errar, que praticamente todos os tipos de minerais existentes nós vamos encontrar na Amazônia com maior ou menor incidência. Basta lembrar aqui que na Cabeça do Cachorro, por exemplo, na região do Sés Lagos, nós temos a maior reserva de nióbio, que é mineral de terceira geração, mineral nobre, de terceira geração. 95% do nióbio do mundo está aqui, onde não se tira, não se explora 1 quilo sequer. 1 quilo sequer. Então as grandes explorações são aqui de Carajás, onde se faz, do Trombetas no alumínio, e aqui no Urucu, onde nós temos uma exploração já considerável de gás e de petróleo. E possivelmente nós temos aqui a maior reserva de gás em território continental brasileiro, está hoje na Amazônia, na região do Urucu. E os vales do Rio Juruá e Purus que estão por aqui são muito promissores em petróleo. Ok. Então, o que a gente vê aqui é que, na realidade, esse quadro está mostrando um engessamento da Amazônia. Vejam o que está sobrando. Essa visão de conjunto, eu tenho sido muito solicitado que apresente, que forneça esses quadros aí para outros palestrantes e até para ministérios já me pediram, porque essa visão de conjunto, eu pergunto, será que isso é o acaso? Ou alguma mão está conduzindo isto? Porque, além do mais, nós temos que prever que a nossa Constituição diz que é terra da União, as terras a 100 quilômetros da fronteira. Tem muito mais de 100 quilômetros de fronteira aí, essa área toda que está aí. Então vejam que ao longo das nossas fronteiras está se criando um cinturão intocável. Isto é por acaso? Eu deixo a pergunta. Será que está acontecendo isso por acaso ou alguém está conduzindo isso com o nosso consentimento? O consentimento brasileiro. E vejo que sobrou muita coisa, muito pouca coisa para explorar. Ok, vamos à frente. Dito essas coisas, eu vou aqui me reter no nosso tempo na cobiça internacional e a Amazônia. E não vou voltar muito no tempo, porque senão nós iríamos perder, gastar aqui, nós podíamos voltar 300 anos atrás, mas vamos voltar a 100 anos atrás. E que tem uma expressão bastante, pode voltar, pode colocar aí, e nós vamos encontrar esta pergunta aqui que eu faço, se é uma realidade ou uma fantasia. Tem muita gente que acha que é fantasia, que não existe pressão sobre a Amazônia internacional e que nós, vamos dizer, nós estamos fantasiando isso. Nós gostaríamos realmente que fosse assim. Na realidade, eu pretendo mostrar que a cobiça sobre a Amazônia é uma realidade. Eu digo gente boa porque já conversei com várias pessoas de diferentes segmentos da nossa sociedade que acham que é ainda uma fantasia essa pressão internacional, essa cobiça internacional sobre a Amazônia. E aqui nós vamos voltar a um século atrás, eu diria, quando nós temos aqui o nosso Barão do Rio Branco já sendo admoestado pelo chanceler alemão com isso que está aqui há 100 anos atrás.
Nós podíamos voltar mais tempo, mas vamos ficar aqui. Seria conveniente que o Brasil não privasse o mundo das riquezas naturais da Amazônia. Bem, em 1981, dando um salto grande aqui, no meio do caminho aí, tem muita coisa para falar, talvez o professor Batista Vidal fale, mas eu não vou falar. Inclusive os grandes lagos, aquelas coisas todas do Instituto Hudson, eu não vou falar nisso aqui, da Ileia Brasiliense, da Ileia Amazônica, o Instituto da Ileia Amazônica, mas nós vamos ver quais são essas diretrizes que até hoje são seguidas pelos missionários da Amazônia. Vamos lá, uma parte delas pelo menos. Então, a Amazônia total, cuja maior parte da área fica no Brasil, mas compreende também parte dos territórios da Venezuela, Colômbia e Peru, é considerada por nós como um patrimônio da humanidade. Aqui está a expressão que eu quero crer, nessa expressão nós estamos entre aspas, perdendo a guerra. Nós estamos sendo carregados e estamos perdendo o nosso poder de argumentação. E vamos acabando cedendo a área exatamente dentro dessa expressão que está se tornando, fazendo a consciência particularmente de europeus e de norte-americanos. A posse dessa imensa área é meramente circunstancial. É agressivo até para nós uma expressão como essa. Vamos à frente. Algumas declarações de autoridades internacionais, só vou recapitular. Vai à frente. Da Margaret Thatcher, se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas, que vendam suas riquezas, seus territórios e suas fábricas. Tem gente já nesta linha, fazendo amortecimento de dívida externa em torno de cessão de parte do seu território para isso, particularmente território florestado. Vamos à frente. O Al Gore, que todos nós sabemos que é um ambientalista assim, roxo, e ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós. Está dentro dessa linha de patrimônio da humanidade, coisas que nós brasileiros não temos condições de gerir. Eu queria contar aqui rapidamente numa palestra que eu fazia para eram 40 oficiais generais e alguns coronéis lá na Amazônia, cada um deles representando um país. Era quase uma mini ONU. Era o National War College do americano, do Exército dos Estados Unidos, e tinham 40 países, como eu citei, inclusive um brasileiro, e eu senti um clima numa palestra, senti um clima assim, pesado, o pessoal me fazia umas perguntas, mas eu sentia que não chegava na realidade na pergunta que eles queriam me fazer, até que o oficial general alemão levantou e disse assim: General Lessa, muito claramente, o senhor vai me desculpar, mas o senhor não acha que a Amazônia é muito grande só para estar na mão do Brasil? Então, eu tive que dar a ele uma outra resposta, que nós não éramos aventureiros na Amazônia. Nós estávamos lá há 385 anos, mantendo aquela poça, conquistando aquela terra. Nós não chegamos ontem lá. E eu sei que eu não o convenci, mas o que eu queria dizer é que essa mentalidade de que a Amazônia não é só nossa, essa mentalidade está se espraiando e ganhando força no mundo. E nós não estamos conseguindo nos opor a ela inteligentemente. Vamos lá. O Mitterrand, o Brasil precisa aceitar uma soberania relativa, ele que criou essa expressão, soberania relativa, sobre a Amazônia. Então, aí, hoje se fala muito nisto aí, em soberanias relativas, né? Vamos à frente. O Gorbachev, o Brasil deve delegar parte dos seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais competentes. Veja que é sempre a pressão desses grandes líderes, foram grandes chefes, todos alguns ainda estão em atividade, vivos, que sempre são recentes as declarações, sempre falando sobre a Amazônia. Não vão falar sobre Rio de Janeiro, não falam sobre o meu estado, Rio Grande do Sul, não falam sobre o Paraná, porque sempre é a Amazônia. Vamos à frente. E o John Major, essa eu considero muito grave, porque ele foi explícito demais. Como primeiro-ministro, é um homem que a gente tem que dar crédito pela função que ele ocupava na época.
As campanhas ecologistas internacionais sobre a região amazônica estão deixando a fase propagandística para dar início a uma fase operativa que pode definitivamente ensejar intervenções militares diretas sobre a região. Olha, mais claro não podia ser. Mais claro para todos nós, militares ou civis, que leem um negócio desse, nós temos que admitir a pior hipótese de planejamentos prontos para fazer uma intervenção na Amazônia. O primeiro-ministro não falaria isso em vão, no meu modo de ver. Vamos à frente. E, finalmente, quando eu estava na Amazônia, aí é o cabotinismo máximo aqui que eu posso ver, esse general Patrick Ruggles, que é o chefe, era, não sei se ainda é, mas na época ele era chefe do órgão central de informação das Forças Armadas. Como eu disse, em 16 de abril de 98, ele disse: isso que está quando o Roraima pegava fogo. Caso o Brasil resolva fazer um uso da Amazônia que põe em risco o meio ambiente nos Estados Unidos, temos que estar prontos para interromper esse processo imediatamente. Ele só fez dizer o que seus manuais prevêem, como eu acabei de dizer aqui. Intervenções para proteger o meio ambiente. Quando nós sabemos que os Estados Unidos têm 4% da população mundial, mas polui 20% da atmosfera, é poluída pelos Estados Unidos. 50% da atmosfera é poluída pela Rússia e pelos Estados Unidos. Então, são dados que, por isso que eu digo que chega a ser um cabotinismo alguém falar nisso, quando nós somos o que menos polui, quem mais polui são eles. O mundo desenvolvido, como nós sabemos. Ok, vamos à frente. Então, eu diria que a cobiça é uma realidade, porque a Amazônia é o maior banco genético do planeta. Aqui está o nosso futuro, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos disso, e todo mundo sabe disso que está aí. E por isso que a biopirataria é muito grande na Amazônia, muito difícil de controlar, muito difícil, e ela acontece com uma intensidade bastante razoável na Amazônia. Vamos à frente. Biodiversidade incomparavelmente rica, pode passar. De 1/5 da água doce do planeta, nós já enfatizamos o problema de água. 1/3 das reservas florestais, que mais? Vai virando. Riquezas incalculáveis de subsolo e imenso vazio demográfico. Tudo isto aqui que constitui também motivo de nossas riquezas, até de nossa vaidade. Nós dizemos isto aqui, que nós possuímos isso. Hoje, na realidade, são vulnerabilidades brasileiras, que nós temos que transformar essas vulnerabilidades em potencialidades para as futuras gerações. É esse o desafio dos governos futuros, de que isso que aí está não seja perdido e seja transformado, na realidade, em riqueza para as futuras gerações. Imenso vazio demográfico, nós vamos estar aí, estamos caminhando aí para mais 50 anos, ter 10 bilhões de gente nessa terra. E espaço, como é que fica? A pressão sobre a Amazônia já foi grande na época do presidente Jânio Quadros. O contingente, existia uma previsão de trazer um contingente razoável de indianos e de japoneses para a Amazônia. Felizmente, abortados pela nossa diplomacia. Vamos lá. Eu vou falar alguma coisa aqui de programa Calha Norte, porque eu acho que eu tenho que falar, interessa a nós. Ele foi iniciado em 85, planejamento integrado do governo e não exclusivo de Força Armada. Houve um tempo aí que a imprensa, hoje a imprensa já não fala mais isso, houve um tempo que a imprensa pichava muito o programa Calha Norte, porque dizia que era militarização da Amazônia. O programa Calha Norte nunca foi um programa de Força Armada, ele foi um programa integrado do governo. O que se previa no programa Calha Norte é que lá pequenos polos, pequenas vilas se transformassem e adensassem em povoados maiores e até em cidades. E que ele fosse um polo irradiador da presença do Estado brasileiro, não de nenhum governo, do Estado brasileiro, particularmente nas nossas fronteiras mais remotas. Vamos ver aqui os grandes objetivos, eu acabei de dizer, mas eu vou realçar o aumento da presença brasileira na área e o fortalecimento da ação governamental junto à fronteira. Vai à frente. Então aí está, por exemplo, o programa Calha Norte. A maioria dessas bolinhas amarelas que nós estamos citando aqui já são consequências do programa Calha Norte.
Veja que é um programa que tem apenas 16 anos, mas ele colocou na nossa fronteira um número de pequenos destacamentos militares que adensaram um pouco mais a nossa fronteira, porque a nossa fronteira era absolutamente vazia. Mas isso que parece que está razoavelmente adensado, a distância entre um e outro é na faixa de, no mínimo, 400 quilômetros. É como se fosse daqui a São Paulo. E se nós pegarmos esse trecho aqui, que é o trecho mais crítico do programa Calha Norte, ainda hoje existente, vindo de Bonfim a Clevelândia do Norte, isto aqui não existe, isso é previsão, vindo de Bonfim a Clevelândia do Norte, nós temos 1.600 quilômetros, minha gente. Então, as senhoras e os senhores imaginem 1.600 quilômetros daqui a Porto Alegre, onde nós encontramos nenhum marco do Estado brasileiro. Não tem lá sequer um soldado do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Tiriós tem um pequeno destacamento fixo da Força Aérea. E mais nada. Nós podemos dizer que essa área aqui, em sã consciência nossa, nós nem sabemos o que ela tem. Na realidade, nós não sabemos direito o que ela tem. É a área menos conhecida do Brasil. E eu escolhi aqui, para dar uma ideia para quem não conhece algum programa Calha Norte, o que é um pequeno destacamento desses aqui. Vamos lá. E eu escolhi Maturacá, esse pelotão especial de fronteira de Maturacá. E porque é um local muito lindo do Brasil. Fica ali no sopé do Pico da Neblina, frio, onde nosso pessoal e os índios estão dentro da reserva Yanomami, passam frio, dormem à noite com fogueiras acesas e nós dormimos agasalhados, os nossos soldados, porque estamos no sopé do Pico da Neblina. É uma área muito linda, muito saudável, praticamente sem doença na Amazônia. Vamos à frente. O que é o pelotão especial? O que é um pelotão? Isso aqui são mais ou menos 60 homens, com suas famílias, é um ponto importante a destacar. Todo mundo que é casado aqui, do tenente ao soldado, está lá com sua mulher e seus filhos. Fica lá 1 ano, 2 anos, mas ele leva 1 ano, 2 anos, não, no mínimo 2 anos, ele leva a sua mulher para lá. E normalmente a mulher o que? É carioca, é gaúcha, é não sei o quê. E de uma hora para outra ela fica aqui, ela entra nesse ambiente que aqui está, que é uma pequena clareira na selva, preocupação de mantê-la sempre aberta, senão a mata fecha. Em que nós temos aqui, eu quis destacar aqui um índio, esse aqui é um chefe Yanomami, é o chefe Joaquim, o senhor paramentado como chefe, e aqui nós temos uma pista que faz a ligação dele, nossa, com o restante do Brasil, uma comunicação com qualquer parte do Brasil. É interessante, nós vemos aqui as comunicações telefônicas do nosso pessoal, normalmente liberados assim aos sábados e aos domingos, com o Rio Grande do Sul, com o Rio de Janeiro, com o Paraná, etc., ou com o Nordeste, falando razoavelmente bem. E aqui está as instalações militares, aqui estão as residências do pessoal casado, e aqui estão 3 pavilhões que nós chamamos de pavilhões de terceiros, porque onde deveria estar a FUNAI, o IBAMA, Polícia Federal, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, etc, etc, porque todos isso aqui é uma instalação do governo federal, não é militar. É um programa de governo em que, infelizmente, só estamos indo para lá os militares. Então, a esperança é que, por exemplo, esse pequeno núcleo aqui de Maturacá um dia se tornasse uma Tabatinga. Tabatinga, há 17 anos atrás, era uma colônia militar. Hoje é uma cidade próspera de 30 a 35 mil habitantes. Ou se transformasse numa Bonfim, que hoje tem 10 mil habitantes, mas também era assim um Pontinho, ou uma Normandia, ou um Marco BV8, que chama Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, que hoje são cidades de 10, 12 mil habitantes. A ideia é que esses marcos, essas pequenas vilazinhas, no final se tornem povoados ou cidades. E aqui o que acontece? O apoio a toda essa, o apoio
esse pelotão ele presta um apoio à comunidade brasileira e à comunidade colombiana, à comunidade peruana, à comunidade boliviana, dependendo de onde ele está. Porque aqui tem três elementos que nós consideramos de ouro na região amazônica. Nesse mato todo que está aqui, nós vamos encontrar ali um médico, um dentista e um farmacêutico. Um médico, um dentista e um farmacêutico, que não tem mais em milhares de quilômetros da redondeza. Então, quem está doente, seja que nacionalidade for, vai buscar um socorro onde tiver um pelotão de especial de fronteira. Ok. O lema desse pelotão é vida, combate e trabalho. Vamos à frente? Estou terminando meu tempo? Bem, eu vou aqui falar rapidamente do CIVAM. Não podia deixar de falar do CIVAM. O CIVAM estará em operação em 2003. Ele dará uma nova visão amazônica. Hoje nós temos apenas na Amazônia operando 6 radares. Eles, quando tiverem todos os radares instalados, todo o Brasil estará coberto com radar. Então, viajar de avião na Amazônia, que hoje ainda é muito de aventura, porque a gente não é acompanhado por nenhum radar, vamos assim dizer, vai se tornar daqui bem a curto prazo, nós vamos ter essa facilidade de cobertura da Amazônia. E o CIVAM, ele vai atender finalidades muito mais civis do que militares. Ele vai controlar enchentes, ele vai controlar queimadas, ele vai controlar movimentos de gente, ele vai controlar uma série de... também vai controlar aeronaves. Mas ele é isso que está aí, com o Centro Regional de Manaus, um de Porto Velho, um de Belém, e todas as informações via satélites convergindo para Brasília. Vamos abrir aqui, só para verem, para que as senhoras e os senhores tenham uma ideia. Aqui estão os centros que eu acabei de enumerar, mas vejam, cada bolinha branca dessas é um sensor CIVAM. Esse sensor CIVAM pode ser desde um simples rádio menor até realmente uma antena ou até mesmo um grande radar. Diferentes tipos de radares estão aqui, então praticamente não há mais espaços, quando o CIVAM estiver instalado, não haverá espaços vazios na Amazônia. Os recobrimentos todos de radar vão nos permitir avaliar a quantidade enorme de, por exemplo, de voos clandestinos que cruzam a Amazônia diariamente. A Força Aérea conhece isso bem, sabe bem qual a quantidade de voos clandestinos que cruzam a Amazônia diariamente. Alguns posando, outros não posando. Ok. Como conclusão, eu queria dizer que eu julgo que a principal ameaça sobre a Amazônia está aqui, que é o convencimento da opinião pública internacional de que as questões existentes na Amazônia são do interesse da humanidade. Nós sabemos que a Amazônia, pela nossa Constituição, é considerada, nossa Constituição diz, a Amazônia, claramente, a Amazônia é interesse nacional. E aqui nós estamos perdendo essa briga aqui para interesses da humanidade. Nós vamos ter cada vez mais dificuldade, aquelas pressões que recebemos no passado e que conseguimos contornar desde Dom Pedro II, até antes, quando quiseram internacionalizar o Rio, o Amazonas, que Dom Pedro II conseguiu se opor, isso mais aí já no final do século retrasado, vamos assim dizer, mas o futuro as coisas se tornam mais sutis e as pressões são cada vez maiores para nós preservarmos a Amazônia para os nossos filhos e nossos netos. Ok. Isso aqui, por exemplo, são campanhas subliminares que nós encontramos em cartões, em camisetas, em bonés, em filmetes, em desenhos animados, e é o herói, é o super-herói que está vindo da guerra amazônica. Isso tudo nós já vimos nos cinemas ou na TV. É uma grande campanha subliminar que anda espalhando sobre a Amazônia, que nós não achamos graça ou não consideramos, e isso na realidade vai impregnando as pessoas devagarzinho, ok? Sem dúvida nenhuma, a Amazônia tem que passar por uma estratégia de defesa que não é defesa de Força Armada. A Força Armada é um componente apenas disso. Nós temos que permitir
ações que possibilitem a integração da Amazônia ao restante do país. Imaginem os senhores se nós não tivéssemos acontecido o fenômeno Brasília. O fenômeno Brasília que incorporou o grande centro-oeste ao Brasil. Nós sabemos disso. Há bem pouco tempo atrás o centro-oeste era terra de ninguém, ninguém queria, era terra ácida, só dá lá vegetação torta. E nós sabemos que hoje o centro-oeste acelera o brasileiro. Brasília teve esse grande poder de atração do centro-oeste e de integração do centro-oeste ao restante do Brasil. O que está acontecendo também com a calha sul do Amazonas, mas não com a calha norte. A calha norte não tem nenhuma atração para o lado brasileiro. A calha sul do Amazonas, ela paulatinamente, ela também está sendo atraída para o lado brasileiro. Ok. Então, é isso que nós queríamos enfatizar. E esta moça aqui, eu ponho aqui porque ela é formadora de opinião, é historiadora da Universidade do Sudoeste Americano, ela tem andado no Brasil, tem feito aqui, há uns 3 meses atrás, ela fez uma palestra aqui no Rio, e ela diz isso aqui, que é preocupante, né? O problema do desflorestamento, da temperatura do planeta, da sobrevivência da humanidade, alterou a relação da Amazônia com o Brasil e com o resto do mundo. É esta a razão porque a Amazônia já está apropriada intelectualmente, o que eu venho dizendo, e pela qual se refere a Amazônia como se o Brasil fosse de pouca consequência. O destino da Amazônia está sendo decidido no âmbito internacional e, no momento, parece que não há muito que o Brasil possa fazer. Ficamos aí com essa preocupação para nós engolirmos e analisarmos e verificarmos o que nós podemos fazer para exatamente nos opor. E essa moça tem vindo aqui ao Brasil, hein? Convidada, não sei porquê, aí, 3 meses atrás, ela fez uma palestra, 3 a 4 meses atrás, uma palestra aqui no Rio. E eu queria, aqui sob essa vista lindíssima aqui, que é das Anavilhanas, o maior arquipélago fluvial do mundo, mais de 1000 ilhas aqui, isso aqui é um verdadeiro labirinto, a gente se perde nisso, absolutamente intocável, como Deus o fez, como Deus o deixou, tem nada aí, não há uma queimada, não há nada aí, não há, nem pesca é difícil da gente fazer aí, porque é proibido, mas nas Anavilhanas, que são isso aqui, essa beleza que está aí, para lembrar que a Amazônia não é matéria de negócio na mesa de ninguém. Ela tem um valor incomensurável, mas jamais terá um preço. O preço é guardá-la para as gerações futuras brasileiras. É esse o preço da Amazônia. Nós esperamos que não venhamos a ter que lutar novamente, como fizeram os nossos antepassados, para incorporar a Amazônia no território brasileiro. É essa uma disposição que todo brasileiro tem que ter. Todo brasileiro tem que ter, se um dia acontecer o pior, nós temos que ter a disposição de lutar pela Amazônia novamente. E, finalmente, eu acho que a última imagem, a última transparência, eu queria dizer que esse é o nosso lema aqui, que a selva nos une e a Amazônia nos pertence, e todos aqueles que trabalharam na Amazônia conhecem que esse grito de selva, na realidade, é uma grande saudação que nós fazemos a todos que nos visitam ou a todos que lá batalham. Selva. Muito obrigado.